O milagre que mudou a vida de Daniel, quando a fé venceu a craniosinostose. Daniel tinha apenas 7 meses quando os médicos deram o diagnóstico que abalou sua família. Craniosinostose, uma malformação rara no crânio que, se não tratada, poderia causar pressões cerebrais irreversíveis, atrasos no desenvolvimento e até cegueira. Sua mãe, Dona Maria, uma mulher simples que trabalhava como diarista em São Paulo, ouviu o médico dizer com frieza: a cirurgia é urgente, mas o risco é alto. E o custo? R$ 80.000. Sem convênio não tem jeito. Ela saiu do hospital com o filho nos braços e o coração partido. Como uma mãe solteira, sem apoio do pai da criança que a abandonara ao saber da gravidez, Maria não tinha como arcar com aquela despesa. As noites se tornaram longas, regadas a lágrimas e orações desesperadas. Meu Deus, o Senhor não pode deixar meu filho assim. Ela clamava, enquanto Daniel chorava de dor, pressionando a cabeça contra o travesseiro. Foi então que sua vizinha, Dona Jandira, uma fiel da Igreja Universal do Reino de Deus, a abordou no corredor do prédio onde moravam. Maria, você já levou esse menino para a igreja? Lá Deus opera milagres. Eu já vi criança sarar de coisa pior. Maria, que nunca havia pisado em uma igreja evangélica, hesitou. Mas o desespero falava mais alto. Se Deus existe, que me mostre agora, ela pensou. O primeiro passo na fé. No domingo seguinte, Maria entrou pela primeira vez na Universal da Lapa, carregando Daniel no colo. O templo estava lotado, o coro cantava com força, e o pastor, um homem de voz firme e olhar penetrante, falava sobre a fé que move montanhas. Maria sentou-se no fundo, envergonhada, mas quando o pastor anunciou: tem alguém aqui com uma criança doente? Chegue ao altar. Ela sentiu algo dentro dela pulsar. Com as pernas trêmulas, subiu ao altar. O pastor impôs as mãos sobre a cabeça de Daniel, ungiu-o com óleo e começou a orar com autoridade. Em nome de Jesus, eu quebro essa maldição. Esse crânio será restaurado, os ossos se abrirão, e a pressão no cérebro desse menino será dissolvida pelo poder de Deus. Maria chorava e as irmãs ao seu redor gritavam: glória a Deus. O milagre já está feito. O pastor então olhou nos olhos dela e disse: mãe, você tem que crer. Não é só vir aqui e chorar. É preciso participar da corrente de oração, trazer suas ofertas e principalmente não desistir. Deus já está agindo, mas a sua fé precisa persistir. Maria assentiu, mesmo sem entender direito. Naquele dia ela deixou uma oferta de R$ 20, tudo o que tinha na bolsa, como semente de fé. A corrente que não podia ser quebrada. Maria passou a frequentar a igreja todos os dias. Participava das correntes de oração às terças e sextas, levava Daniel às vigílias de madrugada, onde pastores e obreiros oravam com unção sobre os enfermos. Em uma dessas noites, enquanto o pastor falava sobre a fogueira santa que consome as amarras, Maria sentiu um calor estranho percorrer seu corpo. É o Espírito Santo, uma irmã sussurrou. Ela caiu de joelhos e começou a clamar em línguas, algo que nunca havia feito antes. Os dias se passaram e Daniel, que antes chorava constantemente de dor, começou a ficar mais tranquilo. Maria notou que a protuberância em sua cabeça, antes tão visível, parecia menor. Mas os médicos ainda insistiam na cirurgia. Isso é ilusão sua, Dona Maria. A doença não some sozinha, disseram. Foi então que o pastor anunciou uma campanha de fé. Tragam seu dízimo e ofertas com propósito. Deus honra quem o honra. Maria, que ganhava um salário mínimo, decidiu dar um passo radical. Com lágrimas, entregou seu dízimo integral pela primeira vez, R$ 95, e ainda separou R$ 50 como oferta especial pela cura de Daniel. Se Deus é fiel, Ele vai me sustentar, ela disse ao pastor, que orou por ela. O Senhor vai multiplicar o pouco que você tem. O milagre no altar. Na reunião de libertação daquela semana, o templo estava eletrizado. O pastor chamou todos os que precisavam de um milagre para o altar. Maria subiu com Daniel nos braços e o menino, como se pressentisse algo, ficou quieto, olhando fixamente para a cruz na parede. O pastor pegou o óleo, ungiu a testa de Daniel e declarou: em nome de Jesus, eu ordeno que esses ossos se separem agora. Que a pressão no cérebro desse menino acabe neste instante. O poder de Deus está aqui. De repente, Daniel soltou um grito agudo, não de dor, mas como se algo dentro dele tivesse se rompido. Maria sentiu sua mão formigar, e quando passou os dedos pela cabeça do filho, quase desmaiou. A protuberância havia sumido. As irmãs ao redor começaram a gritar: glória a Deus! O milagre aconteceu. O pastor pegou Daniel no colo e levantou-o para a congregação ver: olhem a obra do Senhor. Esse menino está curado. Maria caiu de joelhos, chorando incontrolavelmente. Obrigado, Jesus. Obrigado. A confirmação médica e a lição de vida.
No dia seguinte, Maria levou Daniel ao mesmo hospital. O médico que o atendia há meses ficou boquiaberto. Após exames, ele balançou a cabeça, incrédulo. Isso não tem explicação científica. Os ossos do crânio dele estão normais. Não há mais sinais de craniosinostose. Maria sorriu e disse: tem sim, doutor. Tem o nome de Jesus. Hoje, Daniel tem 5 anos, corre, brinca e não apresenta nenhuma sequela. Maria, que antes mal conseguia pagar o aluguel, recebeu uma promoção no trabalho e até conseguiu comprar uma casinha simples no interior de São Paulo. Deus não só curou meu filho, como abençoou minha vida em todas as áreas. Ela testemunha toda vez que sobe ao altar para dar seu depoimento. Sua lição? A fé não é só acreditar que Deus pode. É agir como se ele já tivesse feito. É dar o dízimo quando falta dinheiro. É ir à igreja quando o corpo está fraco. É clamar quando a esperança parece acabada. Porque na Universal eu aprendi uma coisa: Deus não falha. Nunca. E toda vez que Daniel abraça a Bíblia que ganhou de presente no dia de seu batismo, Maria repete baixinho: o que o homem diz que é impossível, para Deus já está pronto. A vida de Maria e Daniel se tornou um farol de esperança na igreja. Toda terça-feira, ela chegava cedo para ajudar na arrumação das cadeiras, enquanto Daniel, já com seus 7 anos, corria pelos corredores distribuindo sorrisos e abraços nos irmãos mais velhos. Esse menino é um milagre ambulante, dizia a irmã que tocava o piano nos cultos, sempre que via o garoto brincando sem nenhuma limitação. Mas foi numa tarde de sábado, durante um culto de libertação, que Deus mostrou que a história deles ainda tinha mais capítulos para escrever. Maria estava sentada na segunda fileira com Daniel no colo, quando o pastor começou a falar sobre as cadeias que ainda prendiam muitas pessoas, não só físicas, mas emocionais, financeiras, espirituais. De repente, uma irmã que estava ao lado dela começou a chorar desesperadamente. Era Dona Cida, uma senhora de quase 70 anos que vendia salgados na porta da estação de trem há mais de 30 anos. Seu neto, Vitor, de 19 anos, havia caído nas drogas e já estava há 2 meses desaparecido. Pastor, eu não aguento mais. Ela gritou entre lágrimas. Já procurei em tudo quanto é lugar, já orei, já jejuo, mas parece que Deus não me ouve. O templo ficou em silêncio, e foi então que Daniel, com sua vozinha firme, puxou a blusa da mãe e falou: Mãe, a vovó está triste igual a senhora estava. A gente tem que orar por ela, igual oraram por mim. Maria sentiu um arrepio. Aquela simples frase do filho foi como um sinal de Deus. Ela se levantou, pegou Dona Cida pela mão e a levou até a frente do altar. Irmã, Deus ouve sim. Ele curou meu filho quando os médicos disseram que não tinha jeito. Se ele fez isso, vai trazer seu neto de volta, disse Maria, enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto das duas. O pastor então chamou a igreja para interceder. Todos se ajoelharam e por quase 1 hora, clamaram em uníssono: Senhor, solta as correntes. Traz Vitor de volta para os braços da sua avó. Daniel, mesmo pequeno, não ficou de fora. Ele subiu no banco, colocou as mãozinhas sobre a cabeça de Dona Cida e repetia: Jesus, ajuda a vovó. Jesus, traz o tio Vitor. 3 dias depois, numa segunda-feira de manhã, Dona Cida recebeu uma ligação da polícia. Vitor havia sido encontrado numa clínica de recuperação em Campinas, depois de ter sido resgatado de uma situação de risco. Ele estava fraco, mas vivo. E o mais surpreendente, no bolso de sua camisa, estava um papelzinho amassado com o endereço da Universal escrito à mão. Uma moça que trabalha numa lanchonete me deu isso, ele contou depois. Ela disse que se eu quisesse mudar de vida, era para ir lá. Não sei porquê, mas guardei. Quando Dona Cida entrou na igreja na semana seguinte com Vitor ao seu lado, o templo explodiu em glórias. O jovem, que antes tinha os olhos vazios, agora chorava sem vergonha no altar, pedindo perdão a Deus e à família. Maria e Daniel foram os primeiros a abraçá-lo. Deus não só trouxe você de volta, como te trouxe para a casa dele, disse Maria, enquanto Daniel, sorrindo, entregava a Vitor sua própria Bíblia infantil. É para você ler. Jesus gosta quando a gente lê a palavra dele. Hoje Vitor está há 1 ano e meio limpo, trabalha como auxiliar de mecânico e toda semana leva sua avó para a igreja. Dona Cida, que antes mal conseguia dormir de tanta preocupação, agora canta no coral dos idosos e testemunha: Pensei que meu neto estava perdido, mas Deus mostrou que ele tem o tempo dele. E quando ele age, não tem diabo nem droga que segure. Maria, ao ver mais uma vida transformada, entendeu que seu milagre não era só para ela. Era uma semente. Toda vez que alguém desanimava na igreja, ela contava a história de Daniel, de Vitor, e lembrava: Deus não muda as coisas da noite para o dia sempre. Mas quando ele começa, não para mais. O que a gente precisa é ficar firme,
igual a criança que não desiste do brinquedo que quer. E Daniel, agora com 8 anos, já sonha em ser pastor. Quero contar para todo mundo que Jesus é forte, diz ele, enquanto ajuda a arrumar as cadeiras depois do culto. Porque na Universal, ele aprendeu desde cedo, milagre não é só coisa de história, é coisa de todo dia. Basta crer. Naquele mesmo domingo, enquanto Maria ajudava a guardar os hinos no final do culto, uma mulher chamada Ana se aproximou com os olhos cheios de lágrimas. Ela segurou o braço de Maria com força e sussurrou: Irmã, eu não aguento mais. Meu filho, o Lucas, está há 3 anos nas drogas. Já vendi tudo o que tinha para tentar salvá-lo, mas ele só piora. Os médicos disseram que o vício já danificou o coração dele. Se Deus não fizer algo, eu vou enterrar meu filho vivo. Maria olhou nos olhos de Ana e, sem hesitar, puxou-a para perto dos assentos vazios. Senta aqui comigo, minha filha. Deus já está trabalhando nisso, só que você ainda não viu. Enquanto Ana chorava, Maria começou a contar como Vitor, o filho dela, também tinha sido um caso perdido, até o dia em que a fé da família se tornou mais forte que qualquer diagnóstico. Na Universal, a gente aprende uma coisa: Deus não olha para o tamanho do problema, mas para o tamanho da nossa fé. E a sua fé, hoje, vai ser a ponte para o milagre do Lucas. Ana enxugou as lágrimas e, tremendo, perguntou: Mas e se já for tarde? Maria sorriu e apontou para Daniel, que brincava com outras crianças no fundo do salão. Aqueles médicos também disseram que meu neto nunca ia andar direito. Olha ele aí. Deus não tem tarde. Ele tem agora, ponto. Nesse momento, o pastor se aproximou e, como se já soubesse daquela dor, colocou a mão no ombro de Ana. Amanhã tem a corrente de libertação às 19 horas. Traga uma foto do seu filho. Vamos orar por ele como se ele já estivesse aqui. Na noite seguinte, Ana chegou à igreja com uma foto amarelada de Lucas, tirada antes da droga roubar o brilho dos seus olhos. Enquanto o coro cantava Deus é fiel, ela seguiu as instruções do pastor, colocou a foto no altar, ungiu-a com óleo e declarou em voz alta: Senhor, eu entrego meu filho nas tuas mãos. Se os médicos disseram que não tem jeito, eu digo que o Senhor é maior que qualquer laudo. A igreja inteira repetiu a declaração, e Ana sentiu algo quebrar dentro dela. Não era desespero, era uma paz que ela não conhecia há anos. 3 dias depois, às 3 horas da madrugada, o telefone de Ana tocou. Do outro lado, uma voz rouca, quase irreconhecível, disse: Mãe, eu tô na porta de casa. Não aguento mais isso. Me ajuda. Era Lucas. Fraco, sujo, mas vivo. Quando Ana abriu a porta, viu o filho caído no chão com as mãos tremendo. Eu tive um sonho. Um homem de branco me segurou e disse: Volta que sua mãe está orando por você. Acordei com uma dor no peito, mas uma voz falou: Vai para casa. Ana não pensou 2 vezes. Pegou o filho nos braços, mesmo ele sendo quase do seu tamanho, andou até o carro e o levou direto para a Universal. Lá, o pastor e os obreiros já os esperavam, como se soubessem que aquele dia chegaria. Enquanto oravam, Lucas começou a vomitar uma substância escura, como se o corpo estivesse expulsando anos de veneno. Isso é a saída do diabo, gritou o pastor. Glória a Deus! A igreja explodiu em louvor. 1 mês depois, Lucas estava no culto de batismo, com um sorriso que Ana não via desde a infância. Eu não entendo como sobrevivi, ele confessou ao microfone, com a voz ainda frágil, mas firme. Os médicos falavam em transplante, em diálise. Mas aqui Deus me deu um coração novo sem cirurgia. E não foi só o corpo, minha mente tá limpa. As vozes que me perseguiam sumiram. Ao lado dele, Ana chorava sem parar, segurando a Bíblia que o pastor lhe deu no dia em que ela quase desistiu. Agora, toda semana, Ana e Lucas chegam cedo na igreja para ajudar a receber as pessoas. Eu era uma mãe sem esperança, ela testemunha. Hoje sou uma guerreira. E meu filho? Ele é a prova de que Deus não só ouve como age, mesmo quando a gente acha que tá tudo perdido. Enquanto isso, Lucas, que antes mal conseguia ficar em pé, agora carrega caixas de alimentos para as famílias carentes do bairro. Deus me deu uma segunda chance, diz ele. Não vou desperdiçar. E assim como uma pedra jogada no lago, o milagre de Maria continuou se multiplicando. Vitor, que já era obreiro, agora lidera um grupo de apoio para dependentes químicos. Daniel, aos 8 anos, já decorou dezenas de versículos e sonha em batizar pessoas um dia. E Maria? Ela só sorri e diz: Isso aqui não é igreja. É um hospital de milagres. E a fila não para de crescer. Porque na Universal, como ela sempre repete, Deus não faz acepção de pessoas. Se você crer de verdade, o impossível vira testemunho. A notícia do milagre de Maria se espalhou como fogo em palha seca.
Quem passava na porta da Universal da Rua das Palmeiras já parava para ouvir os louvores que vinham de dentro, misturados com gritos de glória a Deus e aleluia. Até os vizinhos que antes torciam o nariz para a igreja começaram a prestar atenção. Foi assim que Dona Cida, a dona da padaria da esquina, resolveu entrar um dia. Ela não acreditava muito nessas coisas de fé, mas o seu neto, Pedro, de 5 anos, nasceu com um problema raro no coração. Os médicos tinham dito que só um transplante salvaria, mas a fila era longa e o tempo curto. Entre aqui, minha filha, disse Maria, enxugando as mãos no avental enquanto arrumava as cadeiras para a reunião da noite. Deus não tá dormindo não. Ele tá te esperando. Dona Cida entrou com o coração apertado, mas saiu dali com uma certeza que não tinha há anos. Aquela mulher falava com autoridade. Não era teoria, era experiência. E se Deus tinha feito por Maria, por que não faria por ela? Naquela mesma semana, durante a corrente de oração, o pastor fez uma campanha especial. Quem aqui precisa de um milagre no corpo? Levante a mão. Dona Cida levantou a mão trêmula, e quando o pastor impôs as mãos sobre ela pedindo a cura do pequeno Pedro, algo mudou. Não foi no mesmo instante. Às vezes Deus trabalha nos bastidores, bate 3 dias depois, nos exames de rotina. Os médicos franziram a testa. Isso não faz sentido, disse um deles. O coração do Pedro está normal. Dona Cida chorou tanto que até o médico, acostumado a notícias ruins, se emocionou. Deve ter sido um erro no diagnóstico anterior, tentaram explicar. Mas ela sabia. E agora, toda quinta-feira, é ela quem leva os pães para a ceia da Universal. Meu neto tá vivo por causa dessa igreja, ela repete, apertando a Bíblia contra o peito. Enquanto isso, Lucas, que antes mal conseguia olhar nos olhos das pessoas, agora é quem recebe os novos visitantes na porta. Eu sei como é chegar aqui quebrado, ele diz, com a voz grossa de quem já chorou muito. Mas se Deus me tirou do lixo, ele pode tirar qualquer um. E não é só palavra. Uma tarde, um rapaz chamado Rafael chegou arrastando os pés, viciado em crack, com as roupas cheirando a esgoto. Não adianta, irmão, ele resmungava. Já tentei de tudo. Lucas não discutiu. Só levou Rafael para o altar, ajoelhou ao lado dele e começou a orar. Não foi bonito. Rafael gritava, chorava, se debatia como se estivesse sendo livre de algo que o apertava por dentro. Mas quando abriu os olhos, a primeira coisa que pediu foi água. Tô com sede, mas não é de álcool não. É de Deus. Hoje Rafael é mais um na fila dos batizados. E a fila, como Maria dizia, não para de crescer. Tem a senhora que chegou com um câncer terminal e saiu com o laudo limpo. Tem o casal que quase se separou e agora renova os votos no altar. Tem até o ex-presidiário que entregou a vida a Jesus e hoje trabalha como motorista da igreja, levando pessoas para as reuniões. Aqui não tem caso perdido, o pastor sempre repete. Tem só casos que ainda não chegaram no endereço certo. E Maria? Ela continua na porta, distribuindo abraços e falando de fé como quem fala de algo que viu com os próprios olhos. Porque viu, porque viveu. E porque todo dia, quando o sol se põe e as luzes da Universal acendem, ela sabe que mais uma alma vai entrar ali quebrada e sair transformada. Deus não escolhe os capacitados, ela gosta de dizer, segurando a mão de algum novo visitante. Ele capacita os escolhidos. E hoje, meu irmão, você foi escolhido. O milagre de Maria. Naquela tarde, quando as últimas luzes do sol douraram o chão da igreja, Maria viu ele chegar, um homem de olhos baixos, roupas surradas e uma cicatriz no rosto que parecia contar mais do que suas palavras. Era João, o mesmo que anos antes havia entrado ali arrastando uma mala de culpas e saído sem sequer olhá-la nos olhos. Desta vez, porém, ele trazia algo diferente, um envelope amarelado entre as mãos trêmulas. Irmã Maria, sua voz quebrada mal saía. Eu voltei para devolver isso. Dentro do envelope, estava o laudo médico que há uma década sentenciara sua filha, Clara, à morte. Os médicos disseram que era tarde, mas a senhora orou comigo, e hoje ela é professora. Formou-se ontem. Os olhos de João brilhavam. E eu também mudei. Consegui trabalho, parei com as drogas. Minha família me perdoou. Maria segurou suas mãos como fizera com tantos outros. Não eram palavras que ele precisava ouvir, mas o silêncio que confirmava, sim, você também é um milagre. A reflexão que fica. A vida é feita de portas que se fecham e outras que se abrem, mas algumas, como a daquela igreja, nunca se fecham. Não porque sejam mágicas, mas porque atrás delas há pessoas como Maria, gente comum que escolheu ser ponte entre a dor e a esperança. O milagre não estava só na cura de Clara ou na redenção de João, mas na teimosia de acreditar que ninguém está além do alcance da graça. A lição.
Deus não precisa de heróis, ele usa os quebra-diários, os de mãos calejadas, os que já choraram até não ter mais lágrimas. A capacidade vem depois da escolha, não antes. E quando você menos espera, a alma que você achava perdida está ali de pé, contando sua história, para que outra pessoa, no fundo do desespero, ouça e pense: se ele conseguiu, eu também posso. Naquela noite, enquanto as luzes da Universal iluminavam a calçada, Maria sorriu. Não pelo passado, mas pelo futuro, alguém estava chegando. E ela já sabia, mais um caso perdido prestes a encontrar o endereço certo.